Ele é natural de Cachoeiro de Itapemirim, tem 59 anos, é formado em Ciências Agrícolas e em Teologia. Tem especialização em Metodologia do Ensino Superior e mestrado em Ciências da Educação. Teve 2 mandatos de vereador em Cachoeiro e está no 3º mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Com a palavra, deputado Pastor Marcos Mansur. Deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, Patrícia. É uma alegria imensa poder estar falando com o nosso público do Com a Palavra, para a gente poder bater esse papo e as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a minha vida, sobre quem é o deputado Pastor Marcos Mansur. Deputado, o senhor já é veterano aqui da Assembleia, né, no 3º mandato. Essa experiência ajuda no trabalho das 2 principais comissões, Justiça e Finanças, em que o senhor atua como membro? Com certeza, Patrícia, ajuda, porque a gente vai acumulando alguns conhecimentos, principalmente na dinâmica do funcionamento, né, na questão até dos próprios regimentos, como você falou, por exemplo, na questão da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente pega exatamente a forma do funcionamento e como que tem que ser também a formatação dos projetos, como que eles precisam ser em termos da constitucionalidade dele. Também na Comissão de Finanças, a gente aprende e acaba acumulando essa experiência para a gente poder julgar corretamente aquilo que vai ser aprovado, aquilo que pode ser aprovado e aquilo que a gente sabe que vai ser rejeitado. A experiência ajuda muito. O senhor é fundador e também é presidente da Comissão de Cooperativismo aqui da Assembleia. Qual o balanço que o senhor faz da atuação do colegiado desde a criação? Olha, primeiro, a comissão do cooperativismo, ela é uma comissão recente, uma comissão nova lá. Ela deve ter agora, está fazendo o seu 3º ano, esse ano a gente termina no 4º, né, final do ano. Mas é uma comissão de extrema importância, porque o cooperativismo, ele representa com 20% do PIB capixaba. Isso é muito importante a gente colocar. Nós temos hoje no estado do Espírito Santo pelo menos 8 ramos muito importantes e pujantes na economia do estado do Espírito Santo. Nós temos aqui, por exemplo, o cooperativismo de crédito, nós temos o cooperativismo na área médica, nós temos o cooperativismo na área farmacêutica, nós temos cooperativismo na área da educação, cooperativismo do transporte e por aí vai. Então a gente resolveu criar esta comissão aqui na casa. Eu estava aqui no plenário e me deu num belo dia um insight e eu disse, rapaz, aqui tem, o Espírito Santo tem essa força do cooperativismo e a gente precisa canalizar essa força para uma comissão e esta comissão também desenvolver politicamente um crescimento e uma musculatura maior para esses segmentos da área do cooperativismo. E graças a Deus, ao longo desses 4 anos, a gente tem trabalhado politicamente, ajudado a destravar bastante coisas para esses segmentos do cooperativismo aqui no estado do Espírito Santo. O cooperativismo, deputado, pode ser a saída para muitos pequenos negócios, né, que se encontram aí numa fase muito difícil com a pandemia. E esse rescaldo, né, o que vai ficar pós-pandemia, pode ter solução no cooperativismo. Patrícia, muito bem colocado por você, porque eu costumo dizer o seguinte, o Brasil não descobriu ainda a força do cooperativismo. Quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos e com os principais países europeus de primeiro mundo, a economia desses países, ela está fundamentada em 60%, 70%, dependendo do país, sobre o cooperativismo. E nós aqui no Brasil, a nível de Brasil, ainda não passamos de 5% do nosso PIB no Brasil. Então nós temos muito ainda para poder crescer
E quando o Brasil descobrir essa força, essa pujança do cooperativismo, eu acredito sim. Agora, quem sabe, nesta pandemia, a gente começa o século XXI, economicamente falando, descobrindo também o cooperativismo como uma alavanca propulsora do desenvolvimento econômico. Outro colegiado que o senhor faz parte aqui na Assembleia é o de agricultura. E a agricultura familiar é um foco do debate do senhor, não é isso? É uma atuação, que eu costumo dizer, mais do que uma atuação, é uma militância mesmo aqui dentro da casa, porque, como você falou inicialmente do meu currículo, né, eu sou formado em ciências agrícolas. Então, eu tenho uma raiz e uma veia muito forte na agropecuária. Então, dentro da agropecuária, eu entendo que a agricultura familiar, ela depende muito de políticas agrícolas, ela depende muito do apoio político. Para quê? Para que a gente possa estimular cada vez mais a permanência do homem no campo. Porque nós temos uma expressão, infelizmente real, chamada êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo, vindo para as cidades, sem nenhuma estrutura de moradia, sem nenhuma estrutura de sobrevivência na própria cidade e aumentando cada vez mais os nossos bolsões. Alguém chama de bolsão de miséria, eu chamo de bolsão de problemas que nós temos acumulados. Então, quando a gente investe na agricultura familiar, nós estamos levando condições de dignidade, condições de cidadania e condições para que esse homem do campo possa permanecer no campo. Essas famílias estejam cada vez melhores assistidas, para que elas possam ter lá estrada, para que possam ter telefonia, que possam ter internet, condições de lazer e recreação no campo, para que eles se sintam bem e não venham para a cidade aumentar os problemas sociais que a gente já tem. Um apoio, uma política social séria voltada para a agricultura familiar pode fazer um movimento contrário do êxodo rural, né? É exatamente essa minha visão, é exatamente esta nossa intenção de cobrar do governo, contribuir para o governo, para que a gente possa estar levando de fato e de verdade essas políticas públicas. Quando a gente fala da política pública, nós estamos falando dos recursos e das condições para que eles possam ter. Fazer com que isso realmente chegue, fazer com que eles acessem, tenham acesso a esses recursos. Quais são os maiores gargalos, os maiores problemas que a agricultura familiar do Espírito Santo enfrenta hoje? Nós ainda temos problemas graves na questão das estradas, é um desafio, né? Embora o estado do Espírito Santo seja um estado relativamente pequeno, mas nós ainda temos muitos lugares a serem alcançados, por exemplo, pelo programa Caminhos do Campo, que é muito importante para que possa levar acessibilidade para as comunidades rurais. Nós ainda temos, por exemplo, problemas na área da telefonia rural, na questão da internet, que ainda é um desafio para sustentar. E nós temos ainda muitas comunidades que não têm um espaço para lazer, um espaço para recreação, tipo uma quadra, eu não diria nem uma quadra poliesportiva, mas uma quadra multifuncional, onde você tenha lá um local coberto que possa servir para as mais diversas atividades religiosas, de lazer e de esporte, para que essas comunidades se sintam prestigiadas e tenham onde fazer os seus eventos de lazer. Ainda na área de agricultura, deputado, o senhor tem defendido uma reforma no programa Reflorestar. É esse programa que prevê uma compensação financeira aos produtores rurais que preservam o meio ambiente. Qual é o ponto da reforma que o senhor defende? O grande detalhe é esse, é que nós no Brasil só temos leis punitivas. Esse é o grande detalhe, o grande segredo desse nosso projeto de lei, né, e dessa nossa indicação ao governo do Estado. Nós temos hoje muita punição para quem destrói matas,
né? Muita punição para quem destrói nascente. A gente concorda que hoje nós não podemos destruir mais, nós não temos mais espaço no meio ambiente, é inaceitável hoje a destruição do meio ambiente. Mas por que não a gente premiar e a gente ir na direção contrária, ao invés de fazermos leis punitivas, da gente fazer leis que possam agraciar, que possam contemplar e que possam premiar as pessoas que cuidam bem das nossas matas, que cuidam bem das nossas nascentes e que cuidam bem das nossas fontes de água. Então, o nosso projeto e a nossa indicação vai nesse sentido. Quem cuida bem e quem preserva deve ser premiado financeiramente por isso aí. Eu acho que nessa direção a gente vai conscientizar e conseguir preservar melhor o meio ambiente do Estado do Espírito Santo. O senhor sugere a criação de títulos para investimento privado nesse setor, da reforma do reflorestal. O que seria isso? A gente chama, para essa premiação, dentro desse projeto de lei, a gente está chamando para a premiação também as empresas que vivem e que geram seus lucros aqui no Estado do Espírito Santo, chamando essas empresas para uma responsabilidade social, né? E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade ambiental, onde essas empresas elas estariam participando de um fundo que seria gerido pelo governo do Estado do Espírito Santo. Elas estariam colocando neste fundo aportes financeiros para quê? Para que o governo tenha condições de cumprir essa lei, porque nós fizemos a proposta da lei, mas de onde vai sair esse dinheiro? De onde vai sair o recurso? Nós estamos chamando as empresas privadas que fazem aqui os seus negócios, geram aqui os seus lucros e que, inclusive, muitas das vezes impactam o nosso meio ambiente, que essas empresas devolvam para esse fundo condições de recursos e aportes financeiros para a gente poder fazer a contramão dessa, vamos dizer, dessa vertente aí, premiar a quem preserva. Daí a experiência na Comissão de Finanças, né? O senhor fez uma proposta e apresentou de onde sai o recurso. Não adianta você apresentar, tem que fazer isso, mas como é que isso vai ser pago? Tem uma conta, né? Tem um custo. E então nós estamos dentro da lei também, dentro dessa experiência, já mostrando de onde a gente pode retirar os recursos. Eu vou pedir licença ao senhor para um breve intervalo. Já? Já. E você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. O Com a Palavra está de volta e hoje nosso entrevistado é o deputado pastor Marcos Mansur. Deputado, o senhor é o único parlamentar aqui da Assembleia que se autodeclara negro. E o senhor gosta de dizer que uma das suas bandeiras é pela igualdade racial. O que o senhor destaca nessa área? É verdade. Eu acho que nenhum ser humano deve omitir as suas origens. Pelo contrário, a gente tem que ter orgulho da nossa raiz, da nossa formação e da nossa identidade, né? E a minha cor, ela compõe a minha identidade. Esse negócio, você é um moreno. Não, eu sou um negro, sou filho de uma negra com muito orgulho. A família da minha mãe é uma família de negros e eu me orgulho muito disso, porque não é a cor que define a pessoa, não é a cor que define o ser humano. O que define o ser humano é o caráter dele. A nossa identidade ela tem uma composição de uma formação de vida. Então, assim, com muito orgulho, eu me autodeclarei negro, até para estimular esta grande massa de negros que nós temos aqui na nossa população, até porque, sociologicamente, o negro ele tem uma participação fundamental na formação da raça do povo brasileiro, nessa miscigenação,
nessa maneira de ser que nós somos, nessa cultura que nós temos do calor humano, da energia que o brasileiro tem, da alegria que o brasileiro tem, da forma do brasileiro ser. Então o negro ele está presente de forma muito forte nessa consanguinidade. Então é uma forma de eu estimular aos demais negros do estado do Espírito Santo para que possam galgar patamares maiores, degraus maiores na esfera social, nas camadas sociais, e que o negro ele possa se impor, ele possa ser o negro inteligente, alegre, feliz, como a gente é. Tá? Deputado, vamos falar um pouquinho agora das proposições legislativas, das propostas, das matérias que o senhor traz aqui para a Assembleia. Uma delas foi o combate à indústria da multa. O senhor poderia explicar? Bom, é verdade. Eu tenho um projeto de lei tramitando aqui na Casa, aprovado pela Procuradoria da Casa, aprovado também na sua constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, é que em todas as estradas estaduais aqui do estado do Espírito Santo, que os radares eles sejam transparentemente apontados nos principais órgãos de informação que dizem respeito, por exemplo, às estradas. Por exemplo, no DR, nós precisamos entrar no site do DR e com um clique lá facilitar para que a gente que vai fazer uma viagem, por exemplo, você vai daqui para Pedro Canário, um exemplo, vai daqui para Cachoeiro. Então eu preciso, antes de viajar, identificar os pontos onde eu tenho radar, qual o quilômetro que tem radar, qual o limite de velocidade permitido para aquele radar. Para quê? Para que o usuário não seja pego de surpresa. Essa lei ela tem o intento exatamente na questão da água, da preservação. Né? Porque o objetivo nosso de uma lei não tem que ser punitiva, mas ela tem que ser uma lei de orientação. Então, nós não queremos apenas radares para arrecadação, nós não queremos uma indústria de multas para poder gerar renda para o Estado, não. Nós queremos sim que haja educação no trânsito, que os radares eles cumpram a função que é realmente educar o motorista, que é realmente fazer com que o motorista diminua a sua velocidade e trafegue com mais responsabilidade, com mais cuidado, pensando na sua própria vida e pensando também na vida dos demais usuários. E que a preocupação da lei não seja apenas uma lei arrecadatória, uma indústria da multa, mas que seja a lei, que ela seja, acima de tudo, de orientação, que seja uma lei para preservar a vida. Ainda na questão de mobilidade urbana, de trânsito, o senhor propôs uma outra matéria, né, que está em tramitação na Casa, que permitir que pessoas com visão monocular elas têm o mesmo direito de outras pessoas com deficiência de adquirir veículos com desconto de impostos, né? O que acontece? É importante a gente dizer isso, aqui eu mando um recado para todos os monoculares do estado do Espírito Santo. É bom a gente aqui esclarecer, Patrícia, o que é uma pessoa monocular. É uma pessoa que tem a visão de apenas uma vista e a outra vista dela, ela tem deficiência visual na outra vista. Então, ela apenas enxerga, assim, no popular, de uma vista. Então, nós temos feito também aqui, está tramitando um projeto de lei e diga-se de passagem que vai ter que ser adequado e a Casa está muito sensível a isso porque recentemente essa lei se tornou uma lei federal. Então, nós temos que estar adequados aqui no estado do Espírito Santo a esta legislação federal, onde os monoculares eles possam ter e passam a ter o direito também para a aquisição dos veículos aqui, com principalmente o ICMS desses veículos diminuídos na mesma proporção que já existe
para os demais deficientes visuais. Essa é uma proposta de acessibilidade, né? Assim como o outro projeto do senhor que obriga os bancos a oferecer os contratos bancários em braille. Exatamente. É preocupado com essa questão do respeito, do acesso e da dignidade de todos os cidadãos aqui do Estado do Espírito Santo, e aí colocando os deficientes visuais. Porque para nós que temos a visão normal, já é tão complicado quando você pega um contrato de banco e você tem lá 5, 6, 7, sei lá, às vezes até 10 páginas e de letras bem miudinhas, bem pequenininhas, e às vezes a gente assina aquilo até sem saber o que está assinando, e quando a pessoa vai ver depois, ela entregou ali X meses de um percentual do salário dela comprometido com aquela instituição financeira. Então, o que a gente coloca para os deficientes visuais é que haja um contrato bancário também em braille, para que eles possam ter acesso, para que eles possam ter respeito e possam ser olhados de maneiras diferentes nessas instituições financeiras. O senhor defende, vamos falar agora de agroturismo, uma política estadual de incentivo ao agroturismo. Quais são os pilares dessa defesa que o senhor faz? Olha, a justificativa principal, Patrícia e todos os que estão nos ouvindo, poxa vida, o Estado do Espírito Santo é um estado maravilhosamente bem dotado, é um estado lindo. Nós temos praia, a 40 minutos da praia do nível do mar, nós temos uma altitude de montanha de quase 1.000 metros de altitude. Então nós temos uma temperatura praiana, temos uma temperatura de montanha, nós temos uma região interiorana maravilhosa para acolher e para receber o turista. Só que a gente, na minha opinião, não explora bem o turismo no Estado do Espírito Santo. E a minha proposta é nesse sentido. É que haja uma política centrada, que haja estrutura. Aí eu volto a falar, por exemplo, podemos linkar, inclusive, agroturismo. Nós podemos linkar com a agricultura familiar, não é mesmo? Por que não as famílias? O agroturismo é isso, as famílias, as pequenas famílias do campo, ganharem dinheiro, receberem, abrirem as suas casas, né, para receberem os turistas dentro delas, e o turista passar ali um final de semana, conhecer, essas famílias estarem preparadas para fazer uma trilha, fazer com que esses turistas conheçam esses lugares. Enfim, nós precisamos ter uma política voltada, por exemplo, para poder atender de informações esse turista, abrir o campo para receber a pessoa que queira ir conhecer realmente as coisas do campo, e as pessoas que moram no campo ganharem dinheiro com isso. É essa a ideia. E eu acho que nós temos muito para avançar, muito pouco ainda se faz nesse sentido, e nós temos que estar aqui nesta Casa de Leis chamando a atenção do nosso governador, do nosso governo, do nosso executivo, para que hajam políticas apropriadas para esse sentido. Inclusive o senhor sugere a criação de um fórum anual de fomento do agroturismo, né? Exatamente, que a gente possa estar chamando para discutir quem está lá no campo e que sabe fazer, né? Não adianta também a gente achar que a gente está daqui e a gente sabe tudo e aqui a gente é dono da verdade, não. Que a gente possa estar debatendo nesses fóruns, para quê? Para que dessas conversas com o homem do campo a gente possa estar colhendo as informações e colhendo as demandas e as necessidades que eles têm, para que a gente possa implementar as políticas públicas nesse sentido. Outra atuação legislativa do senhor foi a aprovação da lei, né, da essencialidade dos templos. Foi isso que permitiu que igrejas ficassem abertas agora durante medidas restritivas, né? Eu quero aqui deixar bem claro, Patrícia, sobre a importância da lei 11.151, o número dessa lei. O que acontece? Por que as igrejas e templos
religiosos, isso independente da religião, né? Eles são fundamentais, não somente em períodos de calamidades de saúde pública, porque normalmente essas instituições, elas estão aonde o Estado não está, elas vão aonde o Estado não vai e elas conseguem fazer o que o Estado não faz. Por exemplo, aqui, o Estado às vezes não está presente lá no alto do morro da favela, do Morro do Coco, sei lá, vamos dar um nome aqui fictício. Mas lá tem uma estrutura de uma religião. Lá tem um equipamento, tem um templo religioso, tem um tabernáculo, tem uma casinha, tem uma igreja católica, tem uma igreja evangélica ou de outra religião, que seja ela, que está lá, onde essas pessoas, quando têm os seus problemas, elas recorrem primeiramente aos seus líderes espirituais. A religião, ela não atende apenas à questão religiosa da pessoa, mas atende à questão física, atende às vezes na área da saúde, atende numa cesta básica, atende num primeiro socorro, em algo emergencial. É lá que a pessoa ela se recorre para poder receber a sua assistência. Então, nós entendemos que principalmente em períodos de calamidades públicas, esses lugares não podem ser fechados. Eles são essenciais para que as pessoas recorram a eles para o atendimento das suas necessidades básicas e humanas. Deputado, nós agradecemos a participação do senhor no programa Com a Palavra de hoje. Eu é que agradeço, fazendo uma reclamação. Evaporou igual gás o tempo aqui. Então, eu quero saudar a todos os nossos queridos telespectadores e dizer que foi um prazer imenso, uma alegria. Eu vou pegar uma colinha aqui para poder deixar. O meu gabinete é o gabinete 603 e se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar no nosso site para conferir mais dos nossos trabalhos, www.marcosmansur.com.br www.marcosmansur.com.br e se quiserem mandar para a gente alguma coisa, e-mail marcosmansur@ales.gov.br. Um abraço para vocês, foi um prazer grande. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, deputado, obrigada. E você que acompanhou até agora o nosso trabalho, se quiser compartilhar o conteúdo do Com a Palavra, acesse as nossas redes sociais, a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.